Boa noite, tudo bem, galera? Oi, Gi, tudo? Vamos começar mais uma live, né? Quartas-feiras com a Eli. Ai, gente, tá muito gelado aqui. Ó, o nosso convidado já entrou. Só um pouquinho, vamos colocar ele aqui já. Aqui. Nossa! Olá, olá, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar o Fábio entrar. Olá! Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite! Que saudade, né? Agora É, só por vídeo, né, Fábio? só pela telinha, né? Só pela telinha agora. Só Não pela adiantou. telinha, né? As É, nossas academias, tudo parado, né? Que coisa. tudo parado e a gente nem se arrisca também, né? Não é o momento ainda, né? Mas mais pra frente a Não gente é, vai não é. conseguir retomar tudo, né? Se Deus Exato, quiser. exato, exato. É bem por aí mesmo, né? Bom, gente, vou esperar mais um minutinho só, daí a gente já começa, né? E nessa noite fria aqui, eu já fiz um chá pra Muito mim, né? frio, muito frio. Eu não consigo ficar sem chá ou café, alguma coisa assim, ou chimarrão. Boa noite, Tati. A Lu chegou também. Tá Ah, que todo mundo legal. chegando. Eu vou só tentar colocar aqui Ah, a uma. Giz ali também. Ah, que Ah, a legal, Gi, sim. que Ah, legal. pô, a Gi foi tua aluna, né? Sim, sim. Um orgulho total que eu tenho dela. Que legal, que legal. Todos Nossa, nós, né? Tá? nossa, Muito meu legal. Deus. Deixa eu baixar aqui, daí fica melhor para iniciarmos. Então tá, gente, Sim. vamos iniciar a nossa live de hoje, Oi, que é um Luzade. assunto. A Oi? Lu também apareceu ali. Sim, sim, Lu a Lu também. sempre quer aprender um pouco mais, Sempre. né? É isso aí. Não, gente, olha só, hoje a gente tem matemática, é a segunda live que eu faço com o Fábio, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais profundo, né? Sobre a questão da arte, ainda em relação à vida das pessoas, né? A gente está vivendo num momento de pandemia e o quanto a gente sabe que a arte é transformadora, né? Até o título da nossa live hoje é a arte como fator de transformação social criativo. Então, assim, tem muita coisa para falar sobre esse tema, né? A gente poderia fazer 3, 4, 5 lives, né? Eu tô me inteirando agora um pouco mais sobre esse assunto, então tô vivendo assim um momento bastante artístico, né? Em função até de ficar mais em casa, de poder criar mais coisas. Então, a gente sente o quanto é importante estar presente com a questão da arte na nossa vida, né? E eu comecei a ler algumas questões aqui de dois autores, o Bakhtin também, um autor que fala dessa questão do ser, né? Participativo na sociedade, né? Nessa transformação da arte, né? Quando a gente cria, a gente se recria, a gente se transforma, né? O Vygotsky também fala sobre isso, né? E eu acho muito legal, porque realmente é um fator de transformação. E aí, para quem não conhece o Fábio é professor de matemática, mas ele também é professor de teatro, né? Há muitos anos. É produtor, ele é diretor, ele é ator, ele já fez de tudo, né, Fábio? Não vou É, falar muito aqui sobre isso, que o pessoal já conhece bastante também. Queria que tu se apresentasse, que acho que é mais legal, né? As pessoas falarem de si mesmas, né? E também saber um pouco o que é arte para ti, Fábio. bom, né, Eliane, tu já falou, né? Eu sou professor, então eu sou o Fábio, né? Fábio Ferraz, sou professor, acima de tudo, né? Sempre digo assim, é minha função professor. Sou professor de matemática, professor de teatro, sou diretor, dramaturgo, né? Trabalho com teatro já há alguns anos, já há bastante. Conheço muita gente graças ao teatro, né? Comecei trabalhando em teatro contigo quando a gente estudava junto. Então, como, Verdade. né, aluno dentro da escola, onde uma professora de artes deu oportunidade para a gente e a gente começou a trabalhar. Então, foi ali que eu me apaixonei por essa, como é que eu vou dizer assim, essa sarna boa de coçar que é o teatro, né? É verdade. Mas assim, Eliane, ó, quando a gente fala em arte, o que a arte significa para mim? O teatro, tá? Pegando a arte com a qual eu trabalho, mais especificamente, o teatro, para mim, eu posso simbolizar ele como a minha respiração, é o meu oxigênio, né? É o que me dá, digamos, é o combustível para a minha vida, é o teatro.
né? O trabalhar com a arte, o poder exercer a arte, o poder até, digamos assim, viver dela, né? É o combustível para a minha vida, né? Então, isso para mim é muito importante. A arte para mim é muito importante. O teatro para mim é muito importante na minha trajetória. E o quanto transforma, né, Fábio? Quanto tu te Totalmente. transformou dentro desse período, né? O quantas coisas tu percebeu, tu criou, tu ajudou Eu outras pessoas acessei, também a se transformarem, exatamente. a crescerem, a se conectarem um pouco mais com a nossa, com a essência do ser humano, né? Que na verdade a Isso. arte também tem a ver com a questão da humanização, né? Do Total, mundo, né? total. Tu se colocar esse imbricamento entre o singular e o coletivo. Então, tem muitas coisas que tem por trás disso, né? E esses dias eu estava lendo também a questão da arte como, como se fosse uma ciência, né? Mas com uma outra linguagem, né? Então, É, às vezes eu penso assim, por que a arte também não é tão valorizada, né? Porque ela tem quem tem a arte, né, quem domina a arte, ela também tem um certo poder hoje na sociedade, sim, né? sim, Então, sim. será que isso também não tem a ver por o nosso país, enfim, não ter tanto incentivo com relação à arte? Eu não sei como é que tu percebe isso, né? Alguns países até já estão mais alinhados, né? Mas aqui no Brasil, principalmente, a gente vê isso muito, né? O quanto é complicado, a arte sempre fica lá no final, sabe? É, E aí, né? Que relação tem essa questão de poder também, né? Eu fico refletindo sobre isso, né? exatamente. Tem, a gente vive, né, Eliane, num país onde essa questão cultural ela é deixada sempre em segunda ordem. Né? Segunda, terceira, quarta, sexta, quinta ordem. Né? É. Quando a questão do acesso à arte, primeiro que a gente tem que começar, eu acho sempre assim, o acesso à educação. Né? O acesso à educação faz com que a pessoa evolua. Né? Uma sociedade só vai evoluir a partir da educação. Eu vejo assim, como profissional da área, né? Uma sociedade só evolui, só cresce a partir da educação. Né? Uhum. E quando tu consegue vincular a arte à educação, tu dá um grande passo na formação de um cidadão. Né? Então, Uhum. tu consegue dar um grande passo na formação do cidadão. Quando tu consegue aliar a arte à educação, esse cidadão ele vai ir para a sociedade depois que ele passou pela fase escolar, ele vai, digamos, assumir o posto dele na sociedade como uma pessoa com uma visão diferente de mundo. Porque Com certeza. eu sempre costumo falar, quando eu falo de arte, eu sempre digo assim, o que é a arte? Qual é a função da arte? Na minha visão, a função da arte é fazer com que tu veja o mundo com os olhos da sensibilidade. Né? Uhum. Então, tu vai começar a ter uma outra visão de mundo. Porque a função da arte não é passar mensagem para ninguém. Às vezes a gente pensa assim, tal autor quis dizer tal coisa. Eu não sei se ele quis dizer tal coisa. Tu pode ver pela pesquisa, se esse autor não está mais vivo para te falar com ele, tu pode ver pela pesquisa, digamos, da época em que ele vivia, né? De toda, digamos, como era a situação histórica daquele momento em que ele vivia, a ambientação histórica Uhum. dele naquele momento. O Aí tu pode contexto, né? ter, exatamente, tu pode, isso aí me chama subida a palavra, contexto histórico. Tu pode, a partir disso, ter uma ideia daquilo, né? Estudando a biografia dele, tá? Vendo tudo isso, né? Mas cada um vai ver de uma forma, e eu acho que isso é o mais interessante na arte. É que assim, tu vai ver um filme, o filme pode te tocar de uma forma e pode não me Tocar tocar de da uma mesma maneira. forma. Exatamente, uma música pode te encantar de uma forma e não me encantar em nada. Tu vai ver uma peça Uhum. de teatro, eu sempre falo, né? O teatro tem esse encanto fenomenal, não é que eu seja apaixonado por ele, mas que, mas que assim, tu pode ver a peça hoje, se tu vai ver ela amanhã, tu não vai ver a mesma peça. Porque os Com atores vão estar com certeza. uma outra energia, né? É um outro É. momento e é um outro também uma outra troca com a plateia. Então, cada realização, cada apresentação daquela peça é um tipo de contato, é um tipo de energia diferente que está ali. Essa é a grande mágica do teatro. E não é Uma coisa, assim. Oi, fala. só para complementar, para não perder, Uhum. que quando tu fala isso, né, também quando tu vai ler um livro, tu lê um livro hoje, é uma maneira, né? Tu enxerga Exatamente. 500 coisas.
tu já lê amanhã, tu já não é o mesmo. Então, assim, o quanto a gente também evoluiu e se transformou. Então, não tem como descer no mesmo rio, entendeu? Porque Não, tu sempre vai ser diferente, né? E exato. antes, deixa eu conversar aqui, dar eu vi que o pessoal colocou aqui, a Gi colocou, e quanto ele transformou as nossas vidas, nunca vou esquecer o e-mail, O e-mail? Emeio E-mail? era um E-mail, personagem que fez eu... uma peça que a Giz fez comigo. Ah, muito bem, isso aí, deixa eu ver. Tem pessoal chegando aqui, tem uma outra colega nossa também aqui, deixa eu ver. Eu vi que a Adriana está aí também, que é uma colega, A uma amiga Adriana, muito querida nossa. A Adriana Machado está aí. só um pouquinho. Agora eu travei aqui, não sei o que eu fiz. Só um pouquinho. A Adriana que também fez teatro com a gente ali, ela deu um oi agora. Oi, Adri, tudo bom? Ah, sim. É isso aí. Adriana Nossos bons tempos de Pascoalina Silveira, também. sou a Fábio, deve ter seu aluno, ó, um dos Tem seres um monte de humanos aluno aí, mais coisa boa. especiais que conheci. Ai, que massa, que Coisa boa. massa, muito legal, muito legal. Coisa Show boa de isso aí. bola, então vamos continuar. Sim, Mas vamos enfim, lá. então, Fábio, considerando isso que tu comentaste, né, acho bem oportuno, né, tocar nesse ponto, né, de que também a gente não é igual, né? A Não, gente, a cada não. dia, é um ser novo, é um ser que está em transformação, nessa dinâmica da vida, né? E isso, Eliane, eu acho que é o mais interessante, porque assim, ó, eu vejo a arte como algo muito democrático. A arte, ela é democrática e ela pode atingir todas as pessoas. O que É. diferencia é o acesso que é dado à arte para as pessoas. Tu entende? Isso que diferencia. Porque a arte, ela tá ali e ela quer chegar. O artista quer chegar a todo mundo. Mas esse acesso é que é o diferencial. Tu entende? Uhum. Então assim, ó, às vezes não sempre, quando tu vai observar uma criança, ela já exerce a arte quando ela está brincando. Então, assim, ó, o Uhum. ser humano, a arte faz parte do ser humano, né? É uma das ferramentas para comunicação, é a arte. Né? É uma ferramenta também para registro histórico, porque se tu pensar assim, tu vai estudar um pouquinho, ver um pouquinho de história da moda, como é que tu vai entender como as pessoas se vestiam? Através de pinturas, porque não tinha fotografia, que também é uma arte, né? Então, tem toda essa evolução da pintura para a fotografia, depois para a imagem e movimento que chega no cinema. Então, tu tem tudo isso. Mas, assim, ó, a arte ajuda muito nesse registro histórico. A dramaturgia, eu já falei até na outra live que a gente comentou, os textos dramatúrgicos, os textos teatrais, eles vão trazer ali a sociedade daquela época em que ele foi escrito, os costumes, né? Então, vai trazer aquilo, vai trazer uma situação histórica para a gente poder estudar um pouco como é que as pessoas viviam naquela época e entender um pouquinho daquele contexto histórico. Né? Até eu que sou apaixonado por história, né, também acho interessantíssimo poder estudar história, poder pesquisar sobre história, até como escritor isso é muito importante, né? Quando tu quer saber de alguma coisa, tu primeiro tem que pesquisar sobre aquilo, para te ter fundamento para falar sobre aquilo, né? Então, isso é muito interessante, mas essa questão do acesso à arte é que eu acho que é o complicador, porque a arte é democrática, ela quer chegar a todo mundo. O artista ele quer chegar a todo mundo. O desejo do artista é que muitas pessoas possam ver o trabalho dele. Se vai gostar, Eliane, ou não, todo artista vai encontrar seu público. Tu entende? Todo artista vai encontrar alguém que aprecie a sua arte. A, B, C, D. Tem um alfabeto inteiro de pessoas para se interessar pela sua arte. Mas, assim, ó, é esse acesso à arte que é o complicado muitas vezes. Né? E quando tu fala dessa questão histórica, né, aí também valida o que eu estava pensando antes com relação ao poder, né, porque antigamente muitas civilizações tiveram a sua arte destruída, né, isso destrói a história do povo, né, então o quanto isso é importante, né, a gente ter ciência, né, dessa questão, principalmente tu que trabalha com educação, né, com essa questão de formação de indivíduos, né, para o mundo, enfim, isso é bem importante. Mas, Fábio, só falando um pouquinho mais agora da arte entrando na tua vida, né? Tu disseste que tu começou, então, a trabalhar com a questão do teatro já desde a infância, isso eu acompanhei, né? Mas depois intensificando isso no teu trabalho, né? Como é que tu
conseguiu conciliar essa questão da matemática, desse ser professor com o teatro e conseguir engajar isso dentro de uma escola, por exemplo, que é a escola que tu atua? Assim, né, Eliane? Primeiro que ser professor de matemática, ser professor, só ser professor, te exige muito, né, profissionalmente, e exige muita criatividade daquele profissional que está ali, né? Então, quando eu comecei a ser professor, eu não tinha, digamos assim, uma segurança como profissional. Eu fui talhado como professor dentro da sala de aula, juntamente com os meus alunos. Então, eles foram meus grandes professores. Os meus alunos foram meus grandes professores, né? Então, quando eu comecei como professor de matemática, eu fui buscar a referência da pessoa que mais me marcou com matemática, que foi a Suzana, que foi nossa professora. E foi a pessoa que mais me marcou, que era para mim uma referência dentro da matemática, né? Era uma grande referência que eu tinha. E aí, a partir daquilo, eu comecei a trabalhar. O teatro já vinha da época da gente, que a gente era colega na escola, ele já vinha dessa época, mas depois, quando eu comecei a ser professor, eu comecei a ver uma forma, eu trabalhava na escola pública, de poder deixar o meu aluno mais vinculado à escola. Ou seja, o que eu percebia? Quanto mais o aluno gostar da escola dele, se sentir parte da escola dele, mais ele vai, digamos assim, se dedicar na caminhada dele como estudante, porque ele vai se sentir parte daquele todo que é a escola, né? É verdade. Então, um dos recursos que eu achei foi uma das coisas que eu gostava de fazer. Pensei assim, vou unir o útil ao agradável, então vou começar a fazer teatro com eles de forma voluntária aos sábados. E era uma turma de oitava série, uma turma só, a turma que eu era conselheiro. E a partir daí, só que assim, né, Eliane, sem conhecimento de causa nenhum conhecimento acadêmico, ou até pedagógico do próprio teatro, né? Mas pelo prazer de trabalhar com teatro, pelo amor que eu tinha pelo teatro, pela vontade de poder desenvolver isso e dividir isso com alguém. Então eu dividi com aquele grupo de alunos. E a partir desse momento que eu comecei a dividir com eles, é que se desenhou a minha carreira como professor de teatro, porque aí eu fui buscar aperfeiçoamento para isso, né? Eu fui buscar preparação para essa função, né? Fui buscando, fui indo atrás disso. E então, aí que começou a minha corrida atrás do meu conhecimento teatral. É verdade. E uma coisa importante, Fábio, às vezes, isso eu tomo para mim, às vezes, né? Quando eu quero, sei lá, tirar alguma coisa do papel, enfim, eu sempre tenho em mente assim, é melhor feito do que perfeito. Então, a gente vai no processo, né? Evoluindo, né? Porque senão tu acaba nunca tirando algum projeto da gaveta, tu não consegue, tu fica amarrado às coisas, né? Se tu quer a perfeição. Isso é uma mentalidade interessante de se ter para a gente poder realmente colocar os nossos projetos, conseguir vender o que a gente quer, né? Enfim, que as pessoas realmente se engajem num processo criativo, né? Tu acha que tua criatividade nesse momento para poder colocar o teu negócio, o teu não é nem negócio, não, nesse momento nem era na verdade um lazer, né? Porque já fazia parte era essa necessidade que eu via, que o meu aluno pudesse se sentir parte de algo, né? É verdade. Época, ele pudesse sentir parte de algo. Eu estava olhando aqui, a Adriana também participou do teatro com a gente, né? Há bastante tempo lá no tempo do Pasqualinho, então sabe muito tudo. Aqui eu tô vendo também, tem uma colega minha lá de Portugal que está assistindo, a Tanise. Ah, né? Tá verdade, Tanise, então, melhor professor do universo. Uau! Então a gente está aí, mas isso, Eliane, que essa questão assim, ó, que aí eu fui vendo também a importância da arte para te sentir parte de algo. Sim. Entende? E como a arte pode resgatar e como a arte pode adicionar na vida das pessoas. Tu entende? E aí virou a minha causa, né? Aí o teatro virou a minha causa. Virou a causa de eu poder, a partir do teatro, me colocar dentro da sociedade e também dar voz para outras pessoas. Sim. Entende? Essas outras pessoas foi esse mar de alunos que tem passado por aí, que me orgulham muito, né? E que a gente pode, que eu posso falar com eles hoje, que eu posso trabalhar com eles hoje, né? Então isso é muito interessante, né? Nessa caminhada aí toda.
E é bem por aí, né? A Kiara também está falando, bons momentos, grandes colegas, sem dúvida. E a Janete tem que vir outro dia, viu, Adri? É, A Janete tem que tem que participar dos fazer a nossos live da eventos Janete. aqui. Mas tu Para quem não sabe, Eliane, que sabe, tem. A Janete surgiu, né, no encontro, no último encontro É, que a gente teve, né? Ela A apareceu. Janete vai virar personagem. Fábio? Voltou, Eliane? Tinha travado ali. Não, tranquilo, Tu tava sabe que esperando aqui. tudo isso que a gente estava falando, eu me lembrei de uma frase do Ariano Suassuna, que eu gosto muito, que é, o Ariano Suassuna falava que a arte é vocação, missão e festa, né? E é bem isso, sabe? É a vocação do artista, a missão do artista e a festa quando a arte chega. Porque não tem um lugar de a arte venha chegar que não acabe sendo uma festa. É Entende? verdade. Uma festa para os teus olhos, uma festa para os teus ouvidos, uma festa para o teu coração, né? É. Então, a arte é uma grande festa. E eu fico pensando, né, se a arte estivesse mesmo presente em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as dimensões, sabe? O quanto seria mais agradável a gente passar por tudo que a gente passa, né? O Não, quanto tu trabalhar suaviza, com uma né, coisa Eliane? que tu gosta, suaviza, exatamente, Imagina né? agora, nessa época, sem arte. Nossa. Nessa E a época arte agora. não é só ir ao teatro, né? Ou ler um livro, Não, mas tem tantas formas, né, Fábio? não, tu tem aí que a gente está vendo a questão do cinema, está sendo muito importante nesse momento, porque agora as pessoas estão vendo mais filmes, estão vendo séries também. Então, essa produção audiovisual também está sendo mais requisitada, né? As artes cênicas em geral, né? Porque são artes cênicas, então assim estão ajudando muito nessa questão. A música, né? Então, para te equilibrar, ter esse equilíbrio emocional, isso é muito importante. Eu tenho acompanhado muito também o que as pessoas têm criado da questão da arte agora nessa época de isolamento, de distanciamento, quantas coisas Uhum. acontecendo online, aulas de dança, teatro, essas coisas todas assim, ó. Então, todo mundo está precisando se reinventar, né? Hoje eu estava pensando ainda, estava planejando aulas, estava pensando, nós professores, né, a minha classe profissional talvez seja a que teve que se reinventar mais rápido, Sim. entende? Foi a que teve que se reinventar assim no estalo de dedos. Porque de hoje para amanhã a gente teve que começar a dar aula na frente do computador, tá? Teve que pensar em formas de poder chegar até o nosso aluno de uma forma tranquila para que ele pudesse acessar o conhecimento. Uhum. E assim, ó, assim como nós, professores, outras pessoas tiveram que depois ir buscando. E aí o que eu digo, Eliane, onde é que está o ponto disso? Na criatividade. Eu acredito, É. sempre falava isso para meus alunos nos anos anteriores, mas a partir de tudo que a gente está vivendo hoje, eu acho que o grande diferencial na vida de qualquer profissional vai ser a criatividade. É. Tá? É verdade, porque E isso a arte tem muito a ver, o ensino da arte dentro da escola tem muito a ver com esse desenvolvimento da criatividade. sim. E é o quanto é importante, né? Para realmente aqui a colega K, eu não conheço, dar voz aos alunos, muito importante. Certas questões que, por vezes, os alunos não conseguem ou não têm espaço para falar, no teatro eles encontram esse espaço, né? Que é essa questão que a gente Exatamente. estava falando antes, né? Da socialização, de pertencer a um grupo, sabe? Se constituir como ser humano, né? Porque sozinho a gente não se constitui, né? A gente precisa do outro para dialogar, para conversar, para crescer juntos, né? E tirar, Eliane, também essa casca social que se tem e se descascar um pouco nesse sentido que às vezes a pessoa tem assim, eu não vou fazer isso porque eu não tenho jeito. Tem que experimentar para ver Uhum. se tem jeito. Né? É verdade. Eu não vou o teatro ele vai mexer com um monte de coisa na pessoa que está fazendo, tá? A partir do momento que tu te entrega ao teatro, tu não vai mais pensar assim, mas eu não tenho o rosto que eu queria ter, eu não tenho o nariz como eu queria ter, eu não tenho o corpo que eu queria ter. O teatro é democrático, né? E vai te mostrar que tu tem que amar o que tu tem, porque tu é uma pessoa que tem uma história para contar. Todos nós temos uma história para contar.
Eu sempre digo assim, todo ser humano é uma fonte de inspiração, porque a história de todos nós é importante. Aí tem muita gente que vai dizer assim, ah, mas a minha história não é importante. A tua história sempre vai ser importante para alguém. Sempre vai ser para alguém. Né? Tá faltando, às vezes, tu dar a devida importância para a pessoa para quem a tua história é importante. Né? É verdade. Então, eu sempre digo assim, quando eu comecei a trabalhar com teatro e viver esse mundo de teatro, eu comecei a ver dessa forma o mundo, tu entende? Então, o teatro me abriu várias portas no mundo para poder ver as coisas dessa maneira. Uhum. Ó, a Tati colocou aqui a arte como autoconhecimento, sem dúvida, né? Porque Exatamente. nesse diálogo, nessa dialética que a gente cria, né, com os outros, a gente consegue realmente fazer uma transformação interna, né? E é Exatamente. bem isso. E tu tem sentido, Fábio, agora com a questão dos alunos trabalhando praticamente online, né? Porque eu acho que Online, totalmente online. online, né? Claro que tu tens um acesso a um grupo de pessoas que tá com a tecnologia aí, enfim, Sim, né? Que sim, consegue realmente exato, participar, se engajar. Mas exato. tu sentiu assim, logo no início, como é que foi essa questão para os alunos, né, desse movimento somente para o online? Fugindo um pouquinho aqui, mas está meio junto, né? Só para ouvir a tua opinião. Uhum. Até, Eliane, aproveitando que está falando, pegando gancho aqui, o José Vitor está perguntando aqui, Fábio, você acredita que a criatividade pode, durante toda a vida, ser aprimorada? Sim. Sim, José, sim, sim. Ah, pode sim, e é isso que a gente está falando aqui agora. A gente está passando por um momento, digamos, ímpar, tá? Onde a nossa criatividade teve que despertar. Então, assim, ó, a criatividade, ela é aprimorada. E como é que tu vai aprimorar ela? Tendo acesso a várias formas de a tua criatividade ser tocada. Então, o que a gente falou antes, leitura, né? A obras de arte, a uma boa conversa, né? Com alguém que também gosta de falar sobre esse assunto. Então, tudo isso vai te ajudar a aprimorar essa criatividade. E quando tu fala, Eliane, essa questão de como está sendo essa questão online, como é que eu estou vendo isso, tem uma coisa que para a gente que é do teatro, ela é, digamos assim, sufocante nessa fase. Porque assim, ó, quem trabalha com teatro sabe, a gente é contato. Sim. O físico nos faz muita falta. Tá? E somando ao teatro, o professor também não escapa disso, Eliane. Porque o ato de educar é o olho no olho. Tu entende? E não é olho, tela, olho. Não é isso. O ato de educar, ele é ali, aquela troca física muito forte, né, de professor e de aluno. Mas como a gente tem essa limitação, então tu vai ter que fazer o quê? Usar a criatividade a teu favor, né? Então, o que se percebe? Tu tem a tela é tua aliada nesse momento. E aí tu vai buscar recursos tecnológicos para que teu aluno não fique entediado também, né? Mas também tu não pode estar tirando coisas dentro da cartola que não é assim, né? Agora tu vai ter que ser um superstar para dar aula, né? Tu vai ter que ser um multitalentos. Não, tem que se respeitar também como profissional, né? E fazendo o que tu sabe, o que tu gosta de fazer, porque todo professor tem como objetivo o seu aluno. Então, eu acredito que todo professor está fazendo muito bem o seu trabalho. Eu estou vendo assim, pelo menos, né? É que nem tu falou a questão do acesso. E cada um, né, Fábio? E cada um está dentro de um momento, né? De um momento. Tem gente... exatamente. E tem que respeitar esse momento, o momento do aluno, o momento do professor, Exatamente, né? Com a exatamente. tecnologia. A gente está vivendo um momento de transição, né? De transformação. Hoje eu vi uma matéria de professoras que mandaram envelopes com lembranças para os seus alunos. E a alegria dos alunos quando abriram aquele envelope da professora. Então, essa relação professor-aluno, ela é muito especial, né? Essa está sendo a maior dificuldade, digamos, para mim, como professor, não estar ali do lado do meu aluno. Né? Não poder acompanhar o crescimento dele ali lado a lado. Mas, assim, eu, tela e aluno, a gente está conseguindo trabalhar dessa forma, né? Mas eu penso assim, quem não tem acesso está buscando outras também, outras formas. E essa questão da criatividade, né, desse processo criativo de se transformar, ele tem muito tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, porque em casa também, né? Esse reinventar da vida
trabalho, cuidar dos filhos, não sei o que, tudo junto, né? Esse processo todo, ele meio que botou todos os nossos papéis no liquidificador. E E aí, misturou tudo. como é que tu vai tirar isso, é, sabe, e separar? Às vezes se confunde, por isso que a gente vê tantas pessoas, eu não consigo, tá difícil, não sei o quê, porque realmente tá difícil. A gente tá vivendo um momento de home office, mas não é home office, porque tá todo mundo em casa, é um momento que a gente nunca viveu, né? É. E realmente, assim, a questão da criatividade, que nem o colega comentou ali, acho que é uma aprendizagem, né? Uma aprendizagem ao longo da vida, que talvez quando a gente morrer, a gente vai conseguir a plenitude, digamos assim. Porque Acho que nem durante o lá. processo da vida, Acho que nem não lá, tem, né? porque Não sei. porque assim, Eliane, ó, eu sempre digo isso, eu falei antes, repito agora, a criatividade vai fazer o diferencial, sempre fez e vai continuar fazendo o diferencial, tá? Porque em quantas situações da vida a gente tem que improvisar uma situação e tu tem que ser rápido naquilo ali, tu entende? Tu tem que Uhum. ser rápido naquilo ali porque tu tem que pensar, bom, não posso por aqui, eu tenho que ir por aqui. Então, tu tem que achar Sim. um outro caminho. E aí, quando tu falou dessa questão, como é que eu consegui, digamos, fazer essa ligação entre matemática e teatro, que todo mundo diz assim, são coisas tão diferentes, né? São coisas tão Uhum. separadas. Não são, não são. Tá? Pode ser na minha cabeça maluca isso, mas para mim elas não são separadas, né? Porque a matemática ela está em tudo, né? Pitágoras já dizia, matemática é tudo, né? Tudo que tu faz é Uhum. matemática, né? Então, a matemática ela tá, só que não no cálculo ou da porcentagem ou sei lá o que, tu entende? Da integral, não é daí que tu vai fazer da equação ali. Não, a matemática está em tudo, tá no teu pensamento. Muita gente sofre quando pensa assim, não pensa, mas ela faz parte de tudo. Então eu digo assim, um texto bem escrito, ele é bem medido. Mas não é medido na régua, tu entende? Mas ele é bem medido, usar bem as palavras, né? Então tem uma matemática ali que não é essa matemática acadêmica que a gente sabe, mas tem uma matemática ali, entende? Então assim, ó, essa criatividade sempre vai permear a nossa vida e sempre vai ser chamada muitas vezes. E eu acho a partir de agora muito mais. Uhum. É verdade. E assim, Fábio, vamos pensar agora na questão do teu trabalho com os alunos, tá? Aham. Ah, enfim, tu tem um grupo de teatro já que tu Sim. já tá há bastante tempo com eles, enfim. Como é que tu conseguiu e está conseguindo fazer esse processo andar, mesmo online? Assim, né, Eliane? Faço dois trabalhos com teatro diferentes. Eu faço um curricular e o que é extracurricular e o amador com o meu grupo, né? Com Não Temos Nome Uhum, Ainda. Então, assim, ó, o que eu vi no trabalho curricular é como o aluno também está conseguindo se expressar dentro das aulas de teatro com uma nova proposta, que antes ele uhum, apresentaria dentro de um palco, né, ou numa sala, então usando outros recursos para poder. E eu estou recebendo trabalhos sensacionais de alunos meus, de alunos de 12 anos, 13 anos. Tu entende? Assim, trabalhos sensacionais de animação de objetos, que aí eu vou trabalhando com eles a proposta e eles vão me trazendo coisas super criativas que a questão da tela tem ajudado. Então uhum, é o teatro numa outra linguagem, tu entende? Mas que uhum, tem ajudado muito e que eu tenho recebido coisas sensacionais dos meus alunos. E o trabalho de grupo de teatro mesmo, né? Esse trabalho do grupo também tem vindo coisas muito especiais na caminhada nossa como grupo, como eles como grupo de atores, como diretor para mim, então como dramaturgo, então tá vindo coisas muito importantes de informações. A gente tem um grupo de ensino médio ali na fundação, que é um grupo muito especial, e a gente não parou com a pandemia. A gente parou fisicamente e resolvemos continuar online, mas uhum. lendo o texto que a gente tinha começado a trabalhar já e tal. E aí começou a surgir ideias, porque a gente começou a ver a dificuldade de poder estrear aquilo, né, fisicamente. Então a gente começou a fazer as leituras, preparação de personagem, né, todos os exercícios, e a gente então resolveu fazer, a gente não sabe nem o nome ainda do que é, tu entende? Mas a gente vai fazer uma espécie de uma leitura não, né, uma interpretação do texto com efeitos sonoros, tá? Onde a pessoa vai poder ouvir a interpretação dos atores, como se fosse uma radionovela, e a gente vai convidar desenhistas
para desenharem as cenas, né, ou resumirem em desenhos, representarem a partir da sua arte as cenas da peça. Então, enquanto tu assistiu, tu ouviu o que os atores falam, tu vai assistir no vídeo o desenho desses artistas. E de formas diferenciadas. Até o João Vitor, que é meu aluno, disse assim, Basta, Fábio, vamos fazer assim, ó, deixa quem quiser desenhar em preto e branco, quem quiser desenhar em colorido, traços diferentes, porque vai se poder ver essa obra, que é um clássico, né, que a gente estava estudando Carmen, do Bizet, e eu transpus da ópera para o teatro. Então, as pessoas poderem ter acesso à ópera Carmen, mesmo que seja a partir da peça de teatro, de uma adaptação, mas ter acesso através também do desenho, da arte visual, né? Porque o que a gente percebeu, Eliane, é que assim, ó, a gente está se olhando aqui, mas quando a gente começou a trabalhar com teatro, a gente viu que o ponto mais importante e que mais se salientava dentro do nosso trabalho era a audição. Sofia. Porque, assim, tu me comentou, né, Fábio? Até comenta aquela história que tu tinha me dito ali com relação aos ensaios, né? isso. Como foi esse processo, né? Exatamente, eu acho que é legal assim, as pessoas saberem também. E aí depois, com o grupo de ex-alunos, que a gente também começou uma peça nova, né, que é Santo Antônio e a Noiva do Diabo. Então a gente começou essa peça nova aí, teve o primeiro encontro, começou a pandemia. E aí a gente começou a fazer as leituras e tal, e a Lucília, que é minha atriz, a Lucília percebeu assim, ela disse assim, Sor, tem uma coisa assim, a câmera está nos atrapalhando. A gente não está conseguindo criar, a gente não está conseguindo se liberar, criar o nosso personagem e tal. Quem sabe a gente desliga a câmera. E foi um exercício. Se desligou a câmera e aí a gente começou a trabalhar, então com a câmera desligada, só eu com a minha ali, né? Com o carão ali exposto e com o meu microfone aberto. E aí eles começaram a trabalhar, deu um outro ritmo para o trabalho. Começou a se construir o personagem, começou a se construir cenas. E aí eu, como diretor, tive que trabalhar com eles a questão da imaginação, como seria a movimentação deles nessa cena. Né? E a gente discutir sobre isso, como esse personagem se movimenta, como é que não se movimenta, e até a questão de poder dizer assim, levanta e senta quando tu estiver falando, vai pensando e vai agindo aí como se estivesse no palco na hora do ensaio, vai criando. E aí eles conseguiram perceber Porque, e a gente... Não, porque o outro, né, Fábio, assim, só comentando, Oi. Tem a questão do ambiente também, né? Eles estão num outro ambiente. Exatamente. Então, assim, ó, o ator está tendo que se inventar num outro espaço teatral. Tu entende? Porque assim, né, Eliane, primeiro, é sozinho. Tu não tá ali com teu parceiro de cena. Que às vezes, quando tu tá criando ali fisicamente, essa questão de estar contracenando, ela é muito importante. Agora tu tá contracenando através de uma máquina. Tu não tá sentindo a energia daquele teu parceiro de cena ali, que é o que dá a energia do espetáculo. É óbvio que quando a gente voltar para o físico, para o presencial, vai dar uma outra carga. Mas essa questão, assim, ó, o que tem apurado a audição, né? Esse sentido da audição que tem apurado tem sido incrível. Então, questões de dicção têm sido chamadas mais a atenção, né? De musicalidade nas falas. Tu entende? Então, tudo isso tem vindo muito mais forte em função desse instrumento que a gente está usando. Então, dentro do grupo de ex-alunos, a gente tem feito isso. Daí eu peguei a ideia da Lucília também, essa questão que ela colocou. Já passei para o grupo de alunos do ensino médio e tem funcionado muito. E aí eu tenho essa questão de ter que se reinventar também como diretor. Porque a minha intenção é que não pare, tu entende? Não jogue um balde de água fria num projeto tão bonito que começou. A gente não sabe quando vai apresentar, nem como a gente vai apresentar. A gente não sabe. Esse da Carmen, possivelmente vai ser lançado pela internet, né? Com essa questão das figuras, dos desenhos, dessa questão de radionovela, mais de uma linguagem de radionovela, misturada com a questão visual do desenho. Mas assim, ó, o Santo Antônio e a Noiva do Diabo, a gente não sabe quando vai estrear. A gente não tem ideia de quando vai estrear. Mas a gente não quer deixar o trabalho esfriar. Então, assim, ó, a gente está tendo reuniões virtuais. A figurinista já se reuniu com o grupo virtualmente e já mandou um monte de ideia a partir do que o grupo estava fazendo ali. Ela começou a ter as ideias, ela começou a imaginar os figurinos dos personagens. Tu entende? O diretor musical também começou a criar a trilha, participando de um ensaio e vendo. Né? Então, essas coisas, os atores estão crescendo.
mais limitados dentro dessa linguagem, mas estão fazendo a sua parte. Então, assim, ó, é uma nova dimensão do trabalho do ator, né? E uma nova visão para mim também como diretor, né? Um desafio, mas é um desafio que está sendo assim, ó, é triste pela realidade que a gente está passando, mas está sendo sensacional na questão de novidade no trabalho, no exercício teatral. Tá Da sendo inovação, muito... né, que tu tá criando, né, Exatamente, Fábio? exatamente. Nessa nova forma que tu sabe que tu nem não sabe nem como vai chamar essa nova criação, Isso, essa nova isso, expressão do teatro, né? De uma isso. forma diferente, talvez não presencial, enfim, mas o quanto isso realmente está transformando a você e também as pessoas que estão contigo, né? E Isso, é muito, muito show isso. porque a gente estava pensando, né, Eliane, quando a gente começou o processo Santo Antônio e a Noiva do Diabo, eu disse para eles, é um projeto muito grande e que talvez não estreie esse ano, mas eu não pensei que não ia estrear mesmo, né? Então assim, ó, mas a ideia é de um projeto grande, sim, só que agora esse projeto, ele está começando a ser pintado com novas cores, Uhum, entende? E que vão acrescentar muito, porque historicamente a gente está ensaiando um espetáculo em plena pandemia, uhum. né? Então isso para o histórico do Uau. grupo pro histórico do grupo é muito importante. Como o grupo conseguiu achar soluções e quando tu tem uma atriz ou um ator que vem e diz assim, olha, isso está prejudicando, vamos fazer assim. Isso eu chamo de caminhada dentro do teatro, de maturidade teatral, de maturidade artística, né? Então tem tudo isso, tu entende? É. Quando o ator desliga a câmera e diz assim, nossa, agora eu consegui me sentir melhor. Ótimo. Ah, é muito legal isso, Fábio. Assim, eu acho que essa dimensão que tu dá ao teu trabalho, né? Eu acho que é fundamental para que as pessoas também percebam, né, o valor que isso tem na vida delas e o quanto Sim, estás fazendo sim. realmente a diferença, né? Nesse momento, em todas as profissões, né, eu posso ver, eu já tenho falado com várias pessoas, né? O quanto está sendo um momento de aprendizado, né? De lidar por Não. exemplo, líderes, né? A Ilane aqui tá. Obrigada por ter vindo, ela botou aqui um desafio, porém, a esperança e a vontade de estar junto mesmo, longe, realizando o Isso. seu hobby. Né? Mas no É, caso dela, né, ela é gestora de uma agência, ela ainda está indo para a agência, né? Mas eu sei que deve estar sendo difícil para ela também lidar com essa questão de isolamento, né? Porque às vezes talvez nem todos os funcionários estão indo, né? E às vezes tem que fazer reuniões todas online, e é são um muitos outro momento. desafios, né, Eliane? São muitos desafios. Exato. Nossa, eu Muito. recebi um desafio agora que eu vou ter que dar, vou dar uma aula de teatro online, Meu né? Deus. E assim, ó, é uma aula para uma pós-graduação, então como isso Sim. vai acontecer, né? Mas já fui buscar recursos para isso, para que a pessoa não pense assim, ah, não, então vai ser uma conversa. Não, não, vai ser uma aula onde tu possa usar o teatro como meio de desinibição e na questão da gestão, da liderança na gestão, né? Uhum. Dessa liderança toda, usando o teatro como ferramenta, mesmo online. Então, é um desafio? É, mas vamos lá, vamos fazer, né? Porque, E a porque isso gente, é a gente importante. acaba dando conta, né, Fábio? Quando a gente Sim, percebe sim. assim que a gente pode fazer mais do que a gente fez ontem, né? É, Isso, a nossa, gente se dá assusta uma de princípio. potência. A gente se É, assusta de princípio, né? Assim, no começo a gente se assusta. No primeiro passo, assim, mas a partir do momento que tu deu o primeiro passo, ninguém te segura mais. Tu vai buscando e vai fazendo, né? no caso Isso é dela, que importante. ela estava comentando, né? As pessoas mais carentes, realmente, assim, a gente sabe que as pessoas que não têm todo esse repertório digital, ele está sofrendo mais, né? E a gente tem Sim, que entender toda a isso, vida, né? toda a vida, E, toda a vida, toda a vida. nossa, E porque. eu acho assim, Eliane, ó, o que eu tenho visto de colegas meus, de professores, que têm alunos e que têm dificuldade de acesso, os professores estão buscando uma forma de poder chegar até esses alunos, sabe? É muito Uhum, triste a situação que a gente está passando, porque deixa sim. essa diferença social mais exposta, né? Uhum, Então, tem muita gente que não tem acesso, né? Então, de que forma pode se buscar para chegar até essa pessoa? A arte vai ter que se uhum. reinventar também dessa forma, porque assim, ó, nem todo mundo vai ter, digamos, 400, 500 reais para pegar um carro e ir para um, digamos, um show drive-in lá do fulano de tal,
e assistir o show dentro do carro. Tá? Então vai ter que se buscar alternativas para poder chegar para quem não pode pagar também. Uhum. Né? E alternativas para Exato. que o profissional da arte possa sobreviver. Porque a gente Uhum. tem uma realidade de muitos profissionais da arte que estão assim, ó, vendendo instrumento musical, músicos que estão vendendo instrumentos musicais para poder se manter, né? Orquestras fechando, e esses músicos vão viver como? Né? Artistas de teatro inventando mil uma coisa para poder pagar seu aluguel, para poder pagar sua água, sua luz, seu telefone, poder pagar sua internet, porque sem internet não vai conseguir ter contato, porque vai depender dela para esse contato. Então, assim, ó, a arte está pedindo socorro. A realidade da arte atualmente é pedindo socorro. Não esquecendo, né, Eliane, as outras categorias profissionais, porque está todo mundo pedindo socorro. Mas essa questão da arte, ela está sendo muito assim, ó, às vezes não vista, né? Porque parece que o artista vive de brisa, ele não vive de brisa do mar, Uhum. né? Ele precisa viver, ele precisa se manter. Sim. É o ofício dele, a arte. E a gente está vivendo uma realidade muito triste dessa questão artística também. E essa questão que tu traz, né, acho que é um exemplo dessa questão da questão do poder mesmo, que eu trouxe lá no início, que acho que Aham. tem muito a ver, né? Qual é a intenção dos governos, dos governantes, enfim, de trazer a arte tão potente para dentro de uma nação, né? A gente não sabe até quando isso É, vai ficar, a a gente não questão, sabe. a questão, digamos assim, do espinho no pé da arte é que o acesso à arte te leva à crítica, Sim, te leva à construção de um raciocínio, reflexão. de reflexão, exatamente a palavra exata. A arte te leva à reflexão. E às vezes refletir não é muito interessante para muita gente. Tu entende? Exatamente. Mas a arte faz refletir. Aqui a gente não está falando nem de partido A, nem B, nem C, tu entende, Eliane? Não, não, É uma questão histórica. de poder Né? mesmo, É né? poder, Relações de poder, é o relações jogo de de poder. poder. Porque assim, o poder também muitas vezes usa a arte para atingir quem ele quer. Se usa Uhum, da arte para atingir quem ele quer. Tu é entende? verdade. Então tem tudo isso, né? Que as pessoas têm que também perceber o que acontece ao redor, né? De como é Uhum. usada a arte também. Quem está usando a arte, quem está apoiando a arte, quem não está. Né? Ah, mas ninguém vive de arte, eu não preciso de artista para viver. Tá? Né? Então tu não precisa olhar filme, tu não precisa escutar música, tu não vai buscar algumas informações na internet, porque sempre vai ter um artista, vai ter um artista gráfico, tá? Ah, mas eu não, mas tem um artista gráfico ali atrás, né? Ah, eu não preciso de arte porque eu jogo videogame. Tem um artista ali atrás, tem quem criou aquele roteiro do jogo, tem o artista digital, tá? O artista está ali. Eu Né? digo que a gente, que a criatividade, né, ela está em todos nós, né? Em Então, todos com nós. certeza, Em a todos gente nós. vai, a gente tem que dar essa importância, né, para a arte, porque realmente assim para mim é uma coisa transformadora, né? Depois que tu pega o Exatamente. gostinho dessa reflexão, né, tu percebe o quanto tu pode, te potencializa, enfim, né? É tudo. E eu não consigo ver, Eliane, não consigo realizar alguém que tenha contato com a arte e que não consegue ter empatia. Tu entende? É verdade. Porque Sim. eu acho que a arte tem essa relação muito forte com a empatia, Hum? né? Nós que somos do meio teatral, tem muito isso, porque se colocar no lugar do outro, Uhum. tá? Se tu trabalha com teatro e não consegue te colocar no lugar do outro, é muito complicado. Então, sei lá, rever a tua situação, reflete, que nem a gente falou antes, né? Tu não tá usando a arte para refletir. Mas eu acho que todo mundo que tem contato com a arte vai ter essa questão da sensibilidade mais apurada. De alguma É. forma, nem que seja só um pouquinho, ela vai mexer na tua sensibilidade. Uhum. E aí vai trazer essa reflexão. E até quando tu comentou antes, né? São matemática e teatro são coisas tão diferentes, né? Eu venho de um programa de pós-graduação que me ensinou, me potencializou nisso, né? Em tentar enxergar nas coisas Uhum, diferentes, né? Nessa uhum. interdisciplinaridade, a conexão, né? Porque é aí que realmente Sim, as coisas podem ocorrer com maior criatividade ou com uma inovação, enfim, né? É quando a gente consegue conectar essas coisas realmente bem distintas, né?
Mas é isso Exatamente. aí. Esse respeito todo, né, Eliane, a partir do momento que tu consegue olhar o outro, tu consegue respeitar o outro, respeitar a diferença do outro, tu consegue perceber o quanto as diferenças são importantes para que a gente possa construir algo melhor, né? É que Uhum. nem todo mundo pensar igual ia ser uma tragédia. Então, que bom que as pessoas pensam diferentes, mas o que falta é o respeito ao pensamento diferente, a É. tolerância ao pensar diferente. Então, quando tu vai Uhum. estudar um pouco, tu vai ter esse contato com a arte, tu vai conseguindo respirar um pouco É. para E poder aí tem a exercer. conexão, as pessoas pensam assim, arte, né? Não vou assistir essa live aqui que é de arte. Não, mas ela vai Isso, poder usar isso. isso aqui para o trabalho dela, né? Nossa, Porque todo para um mundo monte de hoje coisa. precisa da arte no seu trabalho, né? Todo Precisa ser mundo precisa. empático no seu trabalho. Precisa se E comunicar. Se comunicar é importante. essa expressão, né? Essa expressão que a arte Exatamente. se propõe a fazer, eu acho que é fundamental, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Mas assim, Fábio, já estamos mais na finaleira já da live, né? Eu queria Eita. que tu deixasse uma mensagem, assim, do que tu tem visto, então, de ideias agora para essa a questão da pandemia, enfim, né? Qual é, assim, a dica que tu dá para quem trabalha com a arte ou que é professor das escolas? O que pode fazer para aproximar essa questão da arte na vida? Eu acho que todo professor, Eliane, deve, independente do componente curricular com que ele trabalha, se ele puder ter contato com a arte de alguma forma, isso vai enriquecer muito o trabalho dele. Eu sou um profissional que sempre digo assim, ó, na minha visão, todas as licenciaturas deveriam ter uma cadeira, uma disciplina de teatro dentro da licenciatura. Todas, tá? Porque Uhum. o professor é um dos profissionais que mais improvisa, né? Sim. Porque tu nunca sabe o que vem. E tu tem que estar preparado, por mais que tu tenha todo o teu conhecimento pedagógico, por mais que tu tenha tudo isso, tu vai precisar sim, tu entende? Usar a criatividade. Eu acho que, por isso que eu sempre digo assim, toda a universidade deveria colocar no currículo da sua licenciatura uma cadeira de teatro. Porque isso ia ajudar muito na formação do professor, na preparação do Uhum. professor e dentro do professor que se precisa atualmente. Que o professor tem que sempre se atualizar, né? Como todos os profissionais, mas o teatro vem trazer isso muito para o professor. E quando eu Uhum. falo assim para quem está trabalhando com arte, eu acho que é continuar na luta. Tu entende? Continuar na luta. Porque tudo vai passar e a arte e o artista continuarão resistindo. A arte sempre Uhum. resistiu. O artista sempre resistiu. E eles vão continuar resistindo. Não é a pandemia, né, que vai fazer com que o artista desista de chegar a quem ele mais gosta, que é o seu público, Uhum. né, e de mostrar a sua arte. Então, a Que legal. mensagem que eu posso deixar é essa. Sem dúvida, né? Eu gostaria de falar uma frase também aqui que é do Mahatma Gandhi, né? Que a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Então, que saiamos Exatamente. daqui dessa live, né, com um pouco mais de esperança, né, no mundo e fazendo realmente a nossa parte de tornar fazer essa transformação realmente acontecer, né? Para a gente ter cidadãos mais conscientes do que estão Empáticos, fazendo, né? empáticos, né? E, E preparados para esse mundo é, volátil que a gente está e vivendo assim, agora, né, Fábio? Eliane, eu quero voltar no que eu falei rapidinho, assim, nessa questão da história. Vamos respeitar a história do outro. Porque Uhum. todo mundo tem uma história interessante. E é É verdade. interessante para alguém. Todo mundo tem uma história interessante para alguém. Então vamos respeitar É. a história do outro, né? Vamos aprender a nos respeitar, respeitar a nossa história em primeiro lugar e Uhum. respeitar a história do outro. Isso é muito. Eu Muito. como dramaturgo, né, que trabalho com histórias, escrevo histórias, eu acho isso importantíssimo. Respeita a É. história do outro, né? Não joga fora a história do outro, não. Respeita. Isso é Uhum. muito importante. É verdade. Fábio, te agradeço muito mais Gratidão é uma minha. vez. Gratidão é É minha, sempre um hein? prazer. As pessoas que Igualmente. estão aqui com a gente também, com certeza, vão sair com um pouco de reflexão, né, para a vida. E muito obrigada. Só tenho a Eu que agradecer. agradeço. Agradeço as pessoas também que fizeram, compartilharam aí o nosso material na internet. Né, Eliane, Ah, é que a gente verdade. teve alguns compartilhamentos aí bem legais, retornos Muitos, bem muitos. legais, então Ai, a que gente quer massa. agradecer. Nossa, muito Obrigado aí legal. pelo Obrigada, convite. Fábio. Eu que Tá acabando agradeço. aqui. Beijo. Até Beijo. mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.